crianças podem passar para o tempo delas, onde também aprenderão e ouvirão do Evangelho. Agora teremos um tempo de meditação na palavra do Senhor. E primeiramente eu quero saudar a todos os que nos visitam nessa noite, que vocês possam se sentir realmente em família, que possam se sentir acolhidos por essa nossa igreja. Amém? Meus queridos, hoje é a última mensagem na pequena série que nós estamos fazendo sobre Ame a sua igreja, verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E o objetivo da série foi mostrar a importância que Cristo dá para a igreja e motivá-los a amar a sua comunidade local. Quer seja Fé e Vida, quer seja a igreja que você escolheu para pertencer. E até então nós vimos 3 maneiras de como nós podemos amar mais a igreja de forma prática, que é pertencendo, congregando e servindo. E hoje nós falaremos sobre comissionar, ou seja, dar continuidade à missão que o Senhor Jesus nos deu, para assim crescer o seu reino, a sua igreja avançar. Amém? Vamos orar, pedindo direcionamento de Deus nesse tempo. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua palavra. Aqui está a Sua igreja reunida, sedenta para ouvir da Tua palavra. E nessa noite eu lhe peço, ó Pai, que eu possa ser um instrumento Seu na vida dos meus irmãos. Por isso, abre os corações e entendimentos para compreendermos exatamente aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. É o nosso desejo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Qual é a principal tarefa da igreja? Em resposta a essa pergunta, nós temos ouvido que a missão é a principal tarefa da igreja. Não há dúvidas da importância da missão, de que uma igreja precisa ser missionária. Nós entendemos isso. Tanto é que temos em nosso nome igreja missionária. E não apenas no nome, mas nós enviamos missionários transculturais e locais. Eu digo isso para não escandalizar com aquilo que eu direi a seguir. O breve Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Obrigado, Pri. Esse é o fim principal do homem. E o pastor John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, um livro que foi inspirado em um texto de Jonathan Edwards, ele diz que a missão não é o alvo fundamental da igreja, mas o alvo principal da igreja é a adoração. Eu concordo com ele. E Piper argumenta dizendo que, primeiramente, o nosso alvo está em Deus e na sua glória. E quando esta era se encerrar, e os incontáveis de milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Ele diz: a adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. Sabe o que isso significa? Que a nossa motivação principal ao proclamarmos o Evangelho é a glória do nosso Deus.
E quando a chama da adoração arde em nosso coração, então nós anunciaremos as boas novas com mais zelo, com mais amor, com mais intensidade. Pois, diz Piper, onde a paixão por Deus for fraca, certamente o zelo por missões será fraco. Nessa noite, eu quero falar com vocês sobre as realidades da missão que o Senhor tem nos confiado. Há diversos textos bem conhecidos sobre a grande comissão, como o sermão de Jesus em Mateus 28, poderíamos falar, quem sabe, de Atos 1 e 2, mas o texto que eu quero meditar com vocês nessa noite é o texto de Atos capítulo 14. E antes de entrarmos no texto, eu quero apenas fazer um panorama desse livro. Segundo alguns estudiosos, a promessa de Jesus em Atos 1:8, aquela que diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Segundo alguns estudiosos, eles estão dizendo que aquilo é uma espécie de sumário de todo o livro de Atos. De acordo com Jesus, os discípulos receberiam o poder do Espírito e logo depois começariam uma vida de testemunho de Cristo. Primeiro em Jerusalém, dos capítulos 1 até o capítulo 7. Em seguida, na Judéia e Samaria, dos capítulos 8 a 12. E por fim, os discípulos alcançariam o mundo, dos capítulos 12 a 28. E se você observar, o livro de Atos termina sem conclusão, porque a história continua. A história de Deus reunindo um povo para si continua. O livro de Atos trata daquilo que Jesus fez e faz através da igreja. Ele reúne um povo para si, em todas as épocas, em todas as eras e em todos os locais. É por isso que nós cantamos que povos de todas as tribos, raças e nações virão louvar ao Senhor. E é isso que nós aguardamos ansiosamente. É por isso que costumamos dizer que a igreja está vivendo hoje o que nós podemos chamar de Atos 29. Fazemos parte dessa grande história. E a pergunta que eu gostaria de começar, de fazer aos irmãos é: será que os homens seriam capazes de impedir o avanço do Evangelho? É claro que não. Muitos tentam. É assim nos nossos dias, e foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Mas apesar das dificuldades, a igreja de Cristo crescerá, alcançando os confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. E o que temos diante de nós nesse texto de Atos 14, o autor Lucas, quem escreve, ainda descrevendo a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, agora o autor vai nos apresentar as inúmeras realidades da missão da igreja. Há diversas, mas à luz desse texto, nós veremos algumas essa noite. Eu já quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias, permanecer com ela aberta em Atos 14, mas nós não faremos a leitura dela corrida. Nós iremos, na medida em que vamos expondo o texto, iremos fazendo a leitura. Após Lucas falar sobre a igreja missionária de Antioquia, você verá isso no capítulo 13 de Atos, e das experiências dos primeiros missionários que foram enviados por aquela igreja. Agora Lucas vai nos levar a outras 3 cidades evangelizadas: Icônio, Listra e Derbe. E quando nós entramos na história, fazemos essa viagem juntamente com eles, nós vemos que Lucas nos põe diante das diferentes realidades da missão da igreja. Embora a missão seja a mesma, ela nem sempre
provoca as mesmas reações nas pessoas. Por mais que não gostemos, a missão que temos impõe realidades diferentes. Mas quais são elas? Segundo esse texto. Utilizando essas cidades que eu citei como exemplo, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, todos os cristãos vivem a realidade de Icônio. Que realidade é essa? A realidade entre êxito, sucesso na missão e divisão. É exatamente o que Paulo e Barnabé encontram ao chegarem em Icônio. E o texto nos versículos 1 e 2 diz, também estará projetado aqui à minha direita. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. As duas realidades, se você observou, elas já estão logo nos primeiros 2 versículos. Alguns ouviram o Evangelho e o receberam imediatamente. Outros ouviram o Evangelho e resolveram rejeitá-lo. O que será então que Paulo e Barnabé irão fazer agora? Lucas nos responde no versículo 3, que eles resolvem ficar ali por bastante tempo. Mas para quê? Lucas responde: para falar corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Como diz João Calvino, para estabelecer o seu evangelho com poder e autoridade. Ainda assim, houve divisão em Icônio. É o que sempre acontece. O evangelho não apenas une as pessoas mais diferentes do mundo. Às vezes, o mesmo evangelho divide as mais parecidas também. É o que vemos nos versículos a seguir. Versículos 4 e 5, onde Lucas diz: com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus, povos que não se davam, agora estão unidos com o propósito de atacar e apedrejar os apóstolos. Uns estavam ao lado dos apóstolos e outros estavam contra eles. E por isso, quando souberam disso, Lucas, no versículo 6, nos diz que os apóstolos fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, onde ali continuaram a anunciar as boas novas do Evangelho. Eles não pararam. O pastor John Stott, comentando o texto, ele escreve o seguinte: talvez fossem mesmo refúgios temporários, se referindo às cidades, pois eram cidades mais tranquilas e atrasadas até para a época. Mas ele conclui: aqui também os missionários seguiram pregando o Evangelho, pois nada podia silenciá-los. É o que também devemos fazer, irmãos. Você não precisa se espantar com a divisão causada pelo Evangelho. Você não deve temer a oposição à pregação. O que deve temer de verdade é o aplauso de todos. É ser querido e aprovado por todos. Infelizmente, porém, isso é exatamente o que muitos pastores, igrejas e muitos cristãos mais ambicionam na vida. Se esse é o nosso caso, tenhamos cuidado, pois talvez
estejamos tão parecidos com o mundo à nossa volta, ao ponto de já não causarmos nenhum desconforto no coração das pessoas que convivem conosco. E aqui, eu não estou falando sobre ser um cristão chato que ninguém aguenta, mas eu estou falando que é possível que muitos, tentando adaptar a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas, estão tentando amenizar, diluir o Evangelho. Mas isso é um absurdo. Pois, citando outra vez John Stott, ele diz: a cruz de Cristo sempre será um escândalo para o mundo. E um dos livros que nós estamos estudando nos pequenos grupos, o autor diz: olha, nós devemos demonstrar respeito às pessoas, nós devemos ouvi-las, nós devemos ter compaixão das pessoas. E ele diz que nós temos que remover qualquer pedra de tropeço, menos uma: a cruz. Se você negar a cruz, você nega todo o Evangelho. O que vemos muitas vezes por aí é um Evangelho diluído. Pode parecer com o Evangelho, mas não é o Evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos. Portanto, se você prega o Evangelho de Cristo, se você tem compromisso com este Evangelho, então você deveria esperar algum tipo de oposição. Não deveria se espantar com a divisão que o Evangelho promove, porque vai acontecer, inevitavelmente. Mas o que fazemos? Se é que o que estamos enfrentando isso no trabalho, na faculdade, em casa, o que fazemos? Sigamos pregando a mensagem da graça de Deus. Foi por isso que os judeus se opuseram aos missionários. Foi essa mensagem que dividiu a cidade de Icônio. E é o que acontece até hoje. Nós não pregamos o evangelho do mérito, da glória. Nós não pregamos o evangelho do esforço próprio, mas nós pregamos o evangelho da graça, do poder e da misericórdia do nosso Deus. Esse é o evangelho que nós temos. Isso é tudo que nós precisamos. Nós não falamos aos homens que temos poder. Nós não falamos aos homens que temos qualidades de nos salvar diante de Deus. Mas nós dizemos que Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós pregamos o Evangelho de Deus, a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos insuficientes. É isso que você recebeu? É esse Evangelho que você recebeu? Ou talvez você que nos visita, é o que você deseja receber? Mas você consegue abrir mão dos seus esforços humanos? Você consegue abrir mão da sua justiça própria? Será que você é capaz de soltar o que acha que pode fazer conquistar a Deus? Você está disposto a declarar que nada tem e que nada pode fazer para merecer a salvação do Senhor? Para então receber o que Deus fez por você em Cristo Jesus? Eu espero que sim, pois não há outro evangelho, não há outro meio de se achegar a Deus. É pela graça, por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Se essa é a mensagem que prego, se essa é a mensagem que você proclama, durma em paz e confie no poder do seu Deus. Pois assim como Paulo, Deus tinha parceria. Pois assim como Deus tinha parceria com Paulo e Barnabé na pregação, e Ele continua fazendo a mesma parceria conosco. Como assim? Nossa parte é pregar o Evangelho, e a parte dele é transformar os corações. Nosso compromisso é exaltar a graça de Deus e a soberania de Deus. E a parte dele, o milagre do Espírito,
é fazer nascer pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. Você crê nessa mensagem? Então faça como os apóstolos. Siga pregando o Evangelho. E no tempo oportuno, para a glória dele, o Senhor vai chamar os seus eleitos e eles irão atendendo a voz do seu pastor. Creia no poder do Espírito Santo, é Ele que pode remover coração de pedra e transformar em um coração segundo a vontade dEle. A segunda realidade da missão é a realidade de Listra. Que realidade é essa? Adoração e protesto. Tudo começa com a cura de um paralítico. Acompanhe comigo os versículos 8 a 10. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Versículos 8 a 10. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Se você está familiarizado com o texto, se observarmos, esse episódio já havia acontecido um semelhante a ele no livro de Atos. Nós vemos isso em Atos 3, com Pedro, onde ele cura um paralítico na porta do templo, em Jerusalém. Com isso, com essa informação que Lucas nos traz, com essa narrativa, é como se Lucas estivesse nos dizendo o seguinte: quer seja no templo dos judeus, quer seja no templo dos gentios, Deus continua poderoso para realizar milagres e principalmente para salvar pecadores. O versículo 11 diz que, ao ver o que Paulo havia feito, a multidão começou a gritar em um dialeto local, onde eles diziam: os deuses vieram até nós em forma de homens. Versículos 12 e 13. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. O que é isso? Adoração. Mas adoração por medo. Pois havia uma lenda que perturbava aquele povo. E a lenda dizia que, no passado, os deuses haviam feito uma visita, tomando forma humana. E naquela vez eles pediram abrigo às famílias, só que ninguém atendeu. Apenas uma única família. Então os deuses abençoaram aquela única família e queimaram todas as outras casas. Logo, eles, com medo dessa lenda, os homens e mulheres de Listra, correm para adorar os apóstolos, caso sejam mesmo os deuses do passado os visitando. Medo, misticismo, superstição. Mas será que os nossos irmãos aceitaram a adoração? Não. Lucas nos informa isso no versículo 14 a 17, quando ele diz: quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, Ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade.
Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Você consegue observar? O apóstolo Paulo faz aqui um pequeno sermão, uma pequena pregação. E diferentemente do que ele havia feito antes na sinagoga em Antioquia, agora Paulo não utiliza de nenhum versículo, de nenhuma passagem das Escrituras. Ele utilizou aqui aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. Ele falou para aqueles homens e mulheres a partir daquilo que eles conheciam, do que eles poderiam ver com os próprios olhos. Ele aponta para quê? Para a criação, o teatro da glória de Deus, como chamou Calvino. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: sem usar um único verso da Bíblia, o pregador falou das verdades mais básicas da revelação de Deus. Apresentou um bom e poderoso Criador. E depois convidou os pecadores a abandonarem as suas idolatrias para adorarem este Deus, vivo e verdadeiro. Acontece que, ao menos naquela pregação, aos olhos dos homens, não deu certo. Parece que a pregação não surtiu efeito. É o que vemos no versículo 18. Apesar destas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício, que o povo lhes oferecesse adoração. Ou seja, por mais que Paulo tenha pregado usando uma linguagem e os símbolos conhecidos daquelas pessoas, elas não entenderam a mensagem do Evangelho. Essa também é a experiência que vivemos, não é mesmo? Alguns não entendem o Evangelho, por mais que nós preguemos e falemos, elas não atendem o convite do Evangelho. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que elas não respeitam Jesus. Na verdade, quase todo mundo gosta de Jesus em nossos dias. Alguns o chamam de o maior sábio de todos os tempos. Outros dizem que ele é o homem mais importante da história. As mesmas pessoas usam as passagens mais lindas do Senhor e muitas vezes as usam fora do seu contexto original. No entanto, as mesmas pessoas não conseguem viver sob a declaração de que Ele é o único Senhor e Salvador dos pecadores. As mesmas pessoas não conseguem ler as severas advertências de Jesus sobre o destino eterno dos homens. Não conseguem engolir as declarações de exclusividade de Jesus, que Ele faz acerca de si mesmo e da sua obra. Elas querem Jesus, ao modo delas. Não aceitam o Evangelho por inteiro. Outros, porém, enquanto pregamos a mesma mensagem, são alcançadas pela graça de Deus. Foi o que aconteceu com o paralítico do texto. O apóstolo Paulo pregou o mesmo Evangelho. A multidão de Listra não entendeu, mas diz o texto que depois de ter falado, Paulo viu que no coração daquele homem havia fé. É assim quando pregamos. E daqui de cima, à medida que pregamos, as pessoas esboçam reações. E às vezes nos dão sinais imediatos de que a graça de Deus está em ação. E eu espero que a graça de Deus esteja agora trabalhando no seu coração. A realidade de Listra não é diferente da realidade dos nossos dias. Muitas pessoas que conhecemos estão presas
a algum tipo de falsa adoração. Elas adoram por medo. Elas adoram o dinheiro porque não têm fé em Deus. E pensam consigo mesmo, sem o dinheiro eu não tenho segurança. Elas adoram pessoas porque também não conhecem a Deus de verdade. E pensam e dizem no seu interior, sem ela ou sem ele eu não seria realizado. As pessoas estão prostradas diante de casas, de viagens, de carros, porque não conhecem a Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins ou são pecaminosas. Não, são coisas boas. Mas eu estou dizendo que para muitos, essas coisas se tornaram seus deuses. O que acontece? Elas vão até as últimas consequências a fim de obter o que querem. E acabam por sacrificar o que tem de mais importante. Acabam por sacrificar o que há de mais precioso na vida. Alguns é a família, a esposa, o esposo, os filhos, amigos, a igreja, no altar dos falsos deuses. Mas isso não acontece na adoração a Jesus. Ao se voltar dos falsos deuses para o Deus vivo e verdadeiro, como Paulo disse àquelas pessoas, os nossos semelhantes são libertos. Libertos do medo, libertos da maldição que havia sobre elas, devido à influência e o mal do pecado. Porque são apresentados a um Deus que é bom e maravilhoso, a um Deus que é vivo. Falsos deuses colocam peso sobre vocês. Mas o próprio Jesus diz que a verdade, ela liberta. E Cristo é a verdade. Nosso Deus não precisa ser manipulado. Ele tem exatamente tudo do que precisa. Ele não quer ser reverenciado por você por medo. O Senhor deseja ser adorado simplesmente porque é bom. E a bondade de Deus está revelada de forma perfeita na obra de Cristo Jesus na cruz. Diferentemente do que muito é dito por inúmeras religiões por aí, nós podemos afirmar que não são os homens que compram a Deus através das suas barganhas e sacrifícios. Mas segundo o Evangelho, é Deus que compra pecadores. É Deus quem os resgata. É por isso que estamos aqui neste culto. Porque um dia fomos resgatados. Porque um dia fomos comprados por um alto preço. Não estamos aqui adorando a Ele porque temos medo dEle. Mas nós estamos adorando porque somos gratos a Ele. Não estamos aqui reunidos para cantar a Deus na expectativa só de receber algo. Se eu fazer, Deus tem que me abençoar. Não, não é isso. Mas nós estamos adorando porque já fomos abençoados por Cristo Jesus. Como diz Paulo, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Entenda, não é uma troca, mas é uma resposta de gratidão a Deus. Por isso, meus irmãos, o que precisamos fazer com aqueles que nos cercam e vivem uma falsa adoração? Convidá-los a abandonar os falsos deuses, a se voltarem ao Deus vivo e verdadeiro que se revela em Cristo Jesus. Mas como a gente faz isso? Como o próprio Cristo nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É a Cristo que devemos pregar, é a Cristo que devemos proclamar de domingo a domingo. Pois nós sabemos que é mediante a pregação do Evangelho que nasce a fé do coração dos pecadores. O que pode nos ajudar também é a abordagem diferente
que Paulo nos mostra aqui. Perceba que ele não altera a mensagem, mas ele muda o método. Ele não parte das Escrituras. As pessoas não conheciam as Escrituras. Ele parte de onde elas estão, daquilo que elas conhecem, sabem. Nem sempre a evangelização começa pela Bíblia, citando versículos bíblicos. Você pode começar por onde as pessoas já estão. Como? Quais são os falsos deuses dela? O que os move de segunda a sexta? O que as escraviza? Com o que as pessoas têm se frustrado semana após semana, ano após ano? Será que elas estão esperando demais do dinheiro? Demais do sexo? Demais da família? Demais do mundo? Do governo? Todo ser humano é idólatra na sua essência. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mostre a fraqueza dos falsos deuses e as chame através de Cristo para conhecer o Deus vivo e verdadeiro das Escrituras. É o que precisamos fazer. Pregar o Evangelho em cumprimento da missão. Agora, inevitavelmente, nós viveremos realidades diferentes. Falamos de duas até aqui. E para finalizar, nós podemos dizer que também viveremos a realidade de Derbe. Qual é a realidade de Derbe? Sofrimentos e frutos. A primeira parte dos sofrimentos, o apóstolo Paulo experimenta ainda em Listra. Lucas diz no versículo 19: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Eu pergunto a vocês, não é estranho a gente ler isso? Depois de lermos que as pessoas estavam querendo adorar Paulo, e a gente se depara agora com essa perseguição. A mesma coisa aconteceu com Jesus, que entrou em Jerusalém sendo adorado, e as mesmas pessoas mais tarde gritaram: crucifica-o. Paulo vive uma experiência parecida. Alguns comentaristas dizem que é possível que foi aqui que Paulo teve aquela visão de 2 Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu. Nós não sabemos, mas é uma possibilidade. De toda forma, o que sabemos é que um milagre aconteceu aqui, pois os homens, após apedrejá-lo, arrastaram para fora da cidade e o deram por morto. Mas de repente, versículos 20 e 21, no entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Deus poupou o apóstolo Paulo em Listra. E o que ele fez? Eu vou tirar agora umas férias, eu não quero mais pregar esse evangelho. Não, não foi isso. O apóstolo Paulo seguiu cumprindo a missão. Diz o texto que ele seguiu fazendo discípulos em Derbe, apesar do sofrimento. Será que é o que nós faremos essa semana? Discípulos de Jesus? É o que você vai seguir fazendo? Pai, mãe, com os filhos, apesar da semana cansativa?
É o que você seguirá fazendo com os amigos, discipulando, pastoreando, incentivando-os. É claro que há muitos desafios, e como nós estamos vendo, não é algo fácil. Mas apesar das dificuldades, fazer discípulos vale a pena. Quer um exemplo disso? Foi na cidade de Listra, onde Paulo foi perseguido, que ele conheceu Lloyd, Eunice e o jovem Timóteo. Ele foi perseguido, apanhou, quase morreu. Mas ali ele fez discípulos. E um deles seria um dos pastores mais importantes da igreja do Novo Testamento. Será que não é isso que Deus tem reservado para o seu filho? Será que não é algo assim que Deus tem planejado para aquele seu amigo difícil, que oscila muitas vezes na vida cristã? Não desista da missão. Vale a pena. Façamos discípulos de Cristo Jesus, mesmo que isso nos custe caro. Seguimos o trabalho da grande comissão. Quer estejamos na realidade de Icônio, Listra ou Derbe, tenha uma certeza: o cuidado de Deus será sempre certo em nossas vidas. Ao entendermos a nossa missão, estaremos na prática demonstrando o quanto nós amamos o nosso Salvador e a comunidade dos santos. Pois quando pessoas conhecem a Cristo e se rendem a Ele, elas são imediatamente inseridas na família de Deus. É por isso que nós amamos a igreja. E essa é uma das maneiras de mostrar na prática esse amor, anunciando a beleza e o poder do noivo da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e ela é perfeita, ela é infalível. Por isso nós pedimos ao Teu Espírito, que aquilo que nós ouvimos nessa noite tenha um impacto profundo em nosso coração, quer seja na missão que iremos desenvolver e desempenhar, ou então combatendo os falsos ídolos dos nossos corações, para que possamos viver inteiramente ao Senhor, sob o seu senhorio, reconhecendo e provando que o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Só poderemos avançar na missão com a ajuda, com o auxílio do Teu Espírito. Sozinhos, jamais conseguiremos. Não deixe, Pai, com que venhamos a negociar a mensagem, mas nos dá, Pai, estratégias para falarmos da mensagem, para chegarmos nas pessoas, e que a única coisa que realmente possa ofender seja a cruz, onde eles possam reconhecer que por suas forças e méritos nada podem fazer, mas que necessitam de um Salvador, o Salvador perfeito que é Cristo. Assim clamamos. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria ouvirmos